Olá, Hebron, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nós nos reunimos virtualmente, mas em breve estaremos todos juntos de novo. No entanto, essas reuniões virtuais não perdem o seu valor, de modo algum. Eu particularmente não gosto de igreja virtual, mas eu entendo que vídeos, ensinamentos, fazem parte hoje em dia e podemos usá-los muito bem. Eu tenho pedido aos grupos, a vocês condutores, que façam reuniões virtuais, pelo menos neste momento. Por exemplo, eu sei de 2, 3 grupos que alcançaram pessoas de fora, por meio das suas reuniões virtuais. No entanto, nós não podemos estar trazendo para dentro de nossas casas, mas vocês estão entrando uns nas casas dos outros. E o importante é que vocês se mantenham agrupados e unidos em um mesmo propósito. Então, quando nós pudermos voltar a reunirmos presencialmente, então cumpriremos de fato todas as metas que um grupo pequeno tem que tomar, e também a nossa igreja. Mas louvado seja Deus pelas oportunidades que Deus nos dá. E mais uma vez, por meio de vídeo, eu me uno a vocês no Senhor, para que nós possamos, pelo menos neste momento, deste modo, propagar a palavra e o reino de Deus. Eu espero que vocês já tenham, junto a vocês, o pão e o vinho, porque, como eu disse a vocês durante a semana, nós vamos participar, depois desta oração, da ceia, e eu os convido a participar comigo do pão e do vinho, de modo que se você não tem um pedacinho de pão, corre lá na cozinha, pega lá um pedacinho e distribua para todo mundo. Se não tem vinho, vai laranjada mesmo, ou então vai água com açúcar. Então, vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que nos ajude neste instante. Nos ajude, Senhor, a chegarmos perto de Ti. Pai bendito, nós queremos ter comunhão contigo. Neste momento difícil que nós estamos passando, onde nossas igrejas, por obrigação legal, têm suas portas fechadas, mas a igreja continua andando. Nós somos a Tua igreja. Se as nossas portas físicas estão fechadas, nós podemos lutar contra as forças do mal, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Senhor, eu Te sou grato, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Teu túmulo que está lá em Jerusalém está vazio, ainda vazio, e continuará vazio. E o Teu povo que Te ama, olha para cima e espera a Tua vinda com ansiedade, porque deste mundo nós não esperamos nada. Ajuda-nos, Pai, a sermos quem devemos ser, para que nós
glorifiquemos o teu nome e o sirvamos enquanto aqui, pois depois deste tempo nós iremos para a eternidade, viver na tua presença, ver a tua glória, ver como o Senhor é. Mas nesse instante, Pai, que todos nós possamos refletir na tua presença, na tua realidade, ou na realidade da tua presença, que o Senhor está dentro de nós. Ensina-nos, Pai, os teus pensamentos e os teus caminhos no dia de hoje, por meio da meditação que teremos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus o pão. Esse pedaço de pão representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário. Lá ele se deu para cada um de nós. E então, nós temos aqui um símbolo do corpo de Cristo. Eu posso ver este pão, assim como o mundo podia ver Jesus quando ele andava sobre a terra. Assim como o mundo podia ver Jesus na cruz. Mas depois que ele foi enterrado e ressuscitou, o mundo inteiro não pôde mais vê-lo, mas somente aqueles que tinham seus olhos espirituais abertos, que tinham compromisso com ele, que se mantiveram leais a ele, pelo motivo de vê-lo espiritualmente. O mesmo vai acontecer com este pão. Nós vamos tomá-lo e ao colocarmos em nossas bocas, é como se ele fosse enterrado. Porque nós somos terra, nós somos pó. Homem, lembras-te que és pó e ao pó tornarás. Então, eu vou, juntamente com vocês, comer do pão, e ele desaparecerá. Entretanto, como eu creio em Jesus, e você crê em Jesus, ele continuará vivo em você, só que em espírito e em verdade. Então, Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Então, vamos agradecer a Deus pela vida de Jesus dentro de nós e por esse milagre maravilhoso da ressurreição, porque hoje é dia de Páscoa, é o dia que o Senhor ressuscitou. Então, vamos orar, agradecer a Deus e comermos do pão. Levante um pedaço de pão aí na sua casa, junto comigo, e oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de Jesus, por tudo que ele fez na cruz do Calvário por nós, e pela sua ressurreição, porque hoje ele está vivo. E como ele está vivo, nós também estamos, porque nele nascemos de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, para vivermos uma vida nova, uma vida de compromisso com Deus, pois os nossos olhos foram abertos pelo Teu Espírito, Senhor, para enxergarmos a Tua realidade. E hoje temos a certeza que Cristo habita em nós. Por isso, Pai, ao comermos este pão, nós declaramos que nos comprometemos em Te amar, em amar o próximo,
em falar às pessoas sobre o Evangelho, preparar-nos melhor para ajudar aqueles que estão na igreja a permanecerem na fé e a fortalecer a tua igreja neste mundo afastado de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós comemos este pão como símbolo da nossa fé em Cristo Jesus, e é no nome dele que nós declaramos todas estas coisas a Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Comam do pão. Obrigado, Senhor. Jesus também tomou o cálice da nova aliança. E ele deu graças a Deus também e deu aos seus discípulos. O suco da uva é o que eu tenho em minha mão. Na verdade, o suco da uva é o símbolo do sangue de Jesus. O símbolo do sangue de um inocente. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, um animalzinho inocente foi morto pelo próprio Deus. Não foi o homem, não foi Satanás, foi Deus. E Deus pegou as peles daquele animal e cobriu os seres humanos. Então, um sangue inocente dentro do Éden, de uma ovelha, de um cordeiro, foi derramado em um terreno santo, porém agora manchado pelo pecado. Adão e Eva saem do Éden e eles ensinam seus filhos sobre o que ocorreu. Abel, seu filho, oferece a Deus um cordeiro. Caim, os frutos da terra. O cordeiro alegrou a Deus, porque aquele sacrifício representava o que Deus iria fazer no futuro. Já os frutos da terra representavam apenas o quê? O esforço humano para se manter vivo sobre a terra. Ele ofereceu a Deus, Deus não deixou de aceitá-lo, mas disse: o outro me satisfaz, porque o outro tem significado. O que você fez, Caim, tem apenas sentido para o próprio homem. Caim se encheu de raiva, de ira, de ódio, de inveja, ciúmes, amargura. E sabemos que ele levou o seu irmão para o campo e o matou. O sangue de um inocente agora cai em uma terra já contaminada, que nós chamamos mundo. Então, um inocente teria que vir lá na frente. E lá vem Jesus, o nosso segundo Adão, porque o primeiro pecou, mas o segundo não pecou. E não foi o diabo que o matou, não foram os homens propriamente quem o matou, mas foi o próprio Deus que o pendurou na cruz do Calvário, porque assim era necessário. O sangue inocente escorreu pelo seu corpo e caiu nesta terra contaminada pelo pecado, pela perversidade, pela maldade humana. Jesus morreu em meu lugar,
E agora, da mesma maneira que Deus pegou a pele daquele cordeiro lá no Éden e cobriu Adão e Eva, espiritualmente Ele nos cobre com a vida de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, para que nós possamos fazer a obra de Deus onde? No mundo. Assim como Adão e Eva tiveram que sair do paraíso do Éden, nós também somos chamados para irmos ao mundo, fazermos a obra de Deus, mas revestidos de Cristo. Mas para nós irmos, nós temos que ter uma aliança com Deus e respeitar esta aliança. Quando você tomar este cálice, você está dizendo: Deus, eu respeito os termos que o Senhor me apresentou e eu aceitei. Então você está dizendo que está disposto a se submeter e a se render a Deus. É isso que significa beber do cálice. Você, culpado, aceita o inocente. Então, você quer viver pelos princípios do inocente e não mais pelos princípios do culpado. Então existe uma substituição. Você agora vai viver em Cristo e não mais pelos seus desejos. Levante o cálice do vinho e agradeça a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de sermos seus amigos e não mais inimigos. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Pai bendito, muito obrigado por ter enviado Jesus e ter morrido em nosso lugar, para que nós, através dele, e pela nossa fé nele, nos tornamos teus amigos, pela tua divina vontade e escolha. Senhor, obrigado por ter nos escolhido, ter nos ensinado, nos atraído a Cristo, para que nós pudéssemos aprender de Ti e andarmos na Tua presença e fazermos a Tua vontade nesta terra, para que no final da carreira possamos entrar na eternidade ao Teu lado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos beber do cálice. Louvado seja Deus por todas as coisas que Deus nos faz. Sempre que nós vamos meditar na palavra de Deus, eu gosto de ler 2 versículos que estão no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E a pergunta que sempre faço é: qual é o propósito de toda a Escritura Sagrada? Qual é o propósito de a estudarmos, de a memorizarmos, de aprendermos a palavra de Deus? E justamente nesses versículos, o apóstolo Paulo nos ensina a razão da Bíblia, do livro de Deus. Ele diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para. Então repare, toda a Escritura, toda ela, não é o velho e não é só o novo, mas toda a Escritura Sagrada
é uma inspiração divina e ela é útil, ela é boa, ela serve para o bem. Então, ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Portanto, todo aquele que vai falar de Deus deve ter isso em mente. Ele vai ensinar a verdade, ele vai condenar o erro, mas vai trazer correção às faltas, porque ele precisa ensinar a maneira certa de viver. E qual é o propósito disto? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, o alvo de nos reunirmos é sermos preparados por meio da verdade, aprendermos o caminho correto, abandonarmos o caminho errado, para que nós possamos fazer a vontade de Deus onde estivermos. Na noite de hoje, eu pretendo falar com vocês sobre este tema, porque Jesus vive que eu seja quem devo ser. O nosso texto base está em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35, mas nós não vamos ler esse trecho agora, por ele ser muito grande e extenso, e vamos lendo durante a meditação, tá bom? Antes de lermos qualquer texto das Escrituras Sagradas, do qual eu apresentei, permita-me falar alguma coisa sobre o cristianismo. Nós estamos no dia de Páscoa, e muitas inserções, muitas coisas foram inseridas, colocadas dentro do cristianismo, principalmente nessas épocas do ano, como Páscoa, Natal, enfim. Filosofias, ideias, mercantilismo, comércio, tentando fazer com que o cristianismo gere renda e caia no agrado de crianças e de adultos. Porém, a essência do cristianismo se perde, porque a maioria hoje confunde Páscoa com chocolate, com coelho, com flores penduradas do lado. É o dia que você escolhe uma roupa mais bonita para ir a uma reunião na igreja. É assim em alguns países. E por aí vai. Não pode comer carne, só pode comer peixe. Criou-se uma série de coisas que não corresponde à verdade. Então, o cristianismo, ele não é uma filosofia como a dos ensinamentos de Sócrates, ou qualquer outro profeta, qualquer outro filósofo que conhecemos. O cristianismo, ele é muito mais do que uma filosofia religiosa, elaborada e institucionalizada pela mente humana. E quando nós falamos sobre filosofia, como que ela surge? Ela surge das observações do poder da mente humana. Se eu quero criar uma religião humana, um cristianismo meramente humano, eu começo a observar as necessidades das pessoas e
vou tentar criar alguma mensagem que atenda a essas necessidades. Vou olhar a classe social que eu quero alcançar e vou tentar adaptar essa mensagem ao estilo daquelas pessoas. Então, eu distorço as palavras de Paulo quando ele diz: fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Porque Paulo não mentiu a ninguém. Mas quando nós damos às pessoas o que elas querem, quando eu visto uma nova roupagem no cristianismo, para que seja aceito em várias camadas ou em diferentes camadas sociais, eu não estou apresentando a verdade, mas uma máscara. Eu estou travestindo o cristianismo com uma roupagem que não é dele. Eu fico preocupado quando pessoas dizem assim: não, o mundo está mudando e o evangelho precisa mudar, a igreja precisa mudar, porque a igreja precisa entender o mundo real. Você conhece algum mundo real? Você conhece algum mundo verdadeiro? Porque está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pediu para nós mudarmos nada. Na verdade, nós não temos que pedir favor para entrar no mundo. O mundo não nos quer. Se você levar para lá a verdade, eles vão expulsar você. Na verdade, Deus é quem oferece o seu favor às pessoas do mundo para serem amigas dele. Nós distorcemos tudo. Mudamos a palavra de Deus, mudamos a maneira de pregar, as nossas músicas se tornaram mundanas, só atendem às necessidades das pessoas. Nós estamos presos não ao poder do Espírito Santo, mas às filosofias e aos métodos, porque a nossa religião está se tornando algo feito pela mente humana. E nós queremos institucionalizar isso a todo custo. Saiba que uma religião cristã elaborada pela filosofia humana, um dos sinais característicos dela é que ela não procura a vontade de Deus, ela não se importa com os propósitos de Deus, mas ela se importa apenas com os benefícios do próprio homem. Todas as vezes que um pregador prega um evangelho diluído, ele só vai pregar benefícios para a sua plateia. Mas quando se prega a verdade, você se torna uma voz que clama em nome de Deus, para que as pessoas escutem o grito do Altíssimo, pedindo que elas se arrependam, se afastem do caminho errado e se voltem para Ele. Ninguém conhece o cristianismo verdadeiro por meio de revelação, por meio de métodos, mas apenas por revelação. E essa revelação tem que ser divina. Ela vem do alto ao espírito e à mente do homem. E o próprio Deus o atrai até a pessoa de Jesus Cristo, porque ninguém pode ir a Jesus se não for conduzido a Ele por Deus. Isso está escrito em João capítulo 6, verso 44. Uma vez que você está em Jesus, é por meio de Jesus que você agora vai aprender quem é Deus. Ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Você só aprende quem é Jesus por meio de Deus, e você só aprende quem é Deus por meio de Jesus. Uma vez que Deus traz a sua influência sobre o nosso espírito, a nossa mente, e nos atrai a Cristo, a partir daí, suas verdades são reveladas para nós. E essas verdades, essas revelações, superam os poderes da mente humana. Você lembra o que Jesus disse para Pedro?
Pedro, quem te revelou isso? Não foi carne, não foi sangue. Quem disse a você que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o próprio Deus. Você não seria capaz de pensar assim. Então, a revelação de Deus, quando chega a nós, o seu poder é muito maior do que o poder de nossas mentes. Entretanto, ao longo dos séculos, os céticos têm dito que Jesus não ressuscitou. E então, eles dizem que seu corpo foi roubado pelos seus discípulos, ou então roubado pelos romanos, e até pelos próprios judeus fanáticos. Além do mais, esses mesmos céticos, incrédulos, imaginam que Jesus não apareceu de fato aos seus discípulos, mas o que eles viram foi um espírito. Ou então que eles tiveram uma visão de Jesus. Veja que embrulho. Toda essa teoria, ela tem um nome chamado de esvaziamento. No entanto, o apóstolo Paulo faz questão, ao escrever aos cristãos de Corinto, ele faz questão de dar a eles uma lista de pessoas para as quais Jesus apareceu. Jesus apareceu a mulheres lá no túmulo, apareceu a Pedro, e depois ele apareceu para 500 seguidores que o viram. Ele apareceu para Tiago, e novamente para os apóstolos, e por último, Jesus apareceu a Paulo. E nesse chamado, depois de Damasco, Paulo foi da estrada de Damasco, Paulo foi para a cidade de Damasco, lá ele recebeu algumas instruções de Ananias e Barnabé, e então ele fugiu de Damasco, ele foi levado ao terceiro céu, e lá ele recebeu o seu chamado para ser apóstolo. E foi o último apóstolo. Depois de Paulo, não existe mais apóstolo. Porque todo o fundamento da igreja já está estabelecido. Apóstolo é aquele que lança fundamento. E nós já temos o fundamento, nós não precisamos de mais apóstolos. Porque nós não precisamos de outros fundamentos. Nós temos que construir a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Que apóstolos? Aqueles que viram Jesus cara a cara, face a face, foram chamados por ele. Porém, é impossível uma vida se dedicar tanto, se sacrificar tanto a ponto da exaustão, e até mesmo enfrentar a morte, estar ao ponto de doar sua própria vida, se não tiver plena convicção do que crê e do que viu. Aqueles homens todos a quem Jesus apareceu, eles viram Jesus, e eles pregaram o que viram, e eles estavam ao ponto de morrerem, de darem suas vidas, porque eles viram o Senhor. Aquilo não era uma visão, não era uma miragem, era verdade. Jesus está vivo. E isso causou grande efeito, grande impacto, grande influência, grande estímulo, grande motivação em suas vidas. Repare bem, todo aquele que vê Jesus vivo, ou que tem Jesus vivo, ele é constantemente estimulado por Deus para ser quem deve ser.
Na meditação de hoje, eu vou usar o exemplo dos 2 discípulos que foram, após 3 dias da morte de Jesus, caminhar numa direção oposta. Pegaram a estrada de um povoado chamado Emaús, para sair daquela fornalha, daquela fogueira, daquela pressão que todos estavam. E essa passagem, que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35, nos revela 2 momentos na vida desses homens, desses 2. O antes e o depois de terem visto a Jesus ressurreto ou ressuscitado. Então, veja bem, em Lucas capítulo 24, versículo 13, aqui está dito o seguinte: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Deus não pediu que eles fossem para lá, mas eles resolveram, por algumas razões que o próprio texto nos mostra. Então vejamos, em primeiro lugar, quem realmente não tem uma experiência com Jesus ressurreto, demonstra certas características. E quais são? A primeira, cegueira espiritual. A primeira característica é esta: a pessoa é cega, espiritualmente cega. Os versículos 14 ao 16 tentam mostrar isto para nós. De Lucas capítulo 24, é lógico. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, batendo um papo. Agora eles se livraram da pressão. Eles estão indo embora. Ninguém sabe quem eles são. Repare bem, enquanto conversavam e discutiam, repare agora, eu faço um destaque no próprio texto. O próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas, repare agora, alguma coisa, eu sublinho, não deixou. Alguma coisa não deixou. Repare isso. Alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Isto é, o sentido disto é que os seus olhos estavam impedidos, retidos, fechados por alguém, para não reconhecerem Jesus. Então, Jesus está caminhando com eles, e eles não conseguem perceber quem ele é, porque alguém reteu seus olhos, impediu que eles o reconhecessem. Estranho. Então, aí vem os meus irmãos mais do fogo e diz: foi Satanás, foram os demônios, está amarrado. Se fosse demônios, Jesus sabia. Já teria acabado com eles ali mesmo. Mas não eram os demônios, lamento. Foi a combinação de 2 fatores. Por que, então, os seus olhos foram retidos? Quando você lê uma passagem paralela a essa, é a mesma passagem, mas escrito por um outro evangelista,
e eu saliento Marcos. Em Marcos capítulo 16, versículo 12, está escrito que Jesus se apresentou a eles de outra forma, de uma outra maneira. Que maneira? Uma maneira mais natural. Por quê? Aqueles dois andaram com Jesus, ouviram muito, mas aprenderam muito pouco. Eles aprenderam a amar o Mestre, mas não entenderam quase nada da sua mensagem. E por isso, eles não foram transformados pela mensagem de Jesus. Eles eram alunos, mas não conseguiram se tornar seguidores. Eles viram Jesus, andaram com Jesus, e o que esperavam dele? Um líder político, um libertador, que libertasse Israel do poder romano. E digo isso de acordo com o que está no texto. Então, quem os impediu de enxergar Jesus, de ver Jesus como ele é? Não vou dizer era, porque ele é. Cheio de glória, com o corpo glorificado, ressuscitado, foi o próprio Deus. Por quê? Porque os seus olhos precisavam ser abertos sobrenaturalmente. Ninguém pode ver a glória de Deus com uma mente natural. Você não consegue servir a Deus com um cristianismo elaborado, por meio de crenças pessoais. Como muitos dizem, eu sei que eu peco, mas Deus me entende, eu sei que Ele me ama. Essas são as suas ideias, você nunca vai ver Deus assim. Além de terem seus olhos sobrenaturalmente abertos, eles precisavam ter suas vidas impactadas pela vida ressurreta do Senhor. Eles precisavam sair daquele plano natural, teórico, que fazia com que eles permanecessem espiritualmente cegos. Assim tem sido a experiência de muitos frequentadores de igreja. Embora o Senhor esteja perto deles, eles não conseguem percebê-lo, eles não conseguem ver sua glória, eles não conseguem perceber sua cegueira espiritual, eles não têm noção da realidade da presença de Jesus, da vida de Jesus ali. Eles substituem a realidade da presença de Cristo pela crença usual, habitual, sem nenhuma essência bíblica exigida por Deus. Não é à toa que essas pessoas estão sempre para baixo. Porque a segunda característica de quem não tem realmente uma experiência com a vida ressurreta de Cristo é amargura, tristeza, frustração e grande decepção. E o texto que eu vou ler, Lucas capítulo 24, versículos 17 e 21, porém uma continuação, ou parte do texto que nós destacamos. Então, os versículos 17 e 18, então, repare,
Jesus está caminhando, e eles estão falando, reclamando das coisas que aconteceram, e Jesus quer conduzi-los a algum lugar. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Como se não soubesse. Ele é onisciente, ele é Deus. Repare agora, eu destaco, eles pararam com um jeito triste. E o sentido é, eles pararam cheios de mágoas, ressentidos, ofendidos com alguém. É isso que quer dizer um jeito triste. Cheios de mágoas, ressentidos, ofendidos com alguém. E um deles, chamado Cleopas, disse, Cleopas disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É um morador de Jerusalém que não sabe. Jesus é que está lá na cruz. Na verdade, ele morou lá 3 dias no túmulo. O corpo, né? Então, Jesus ainda diz: o que foi? Perguntou a eles. Então eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Já mudei, né? Já estou no verso 19, não foi? Então vamos lá. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Agora eu destaco, ele era poderoso em atos e palavras. Isso tudo eles viram. Eles estão fazendo uma descrição agora de Jesus, da pessoa que eles viram. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, ele era poderoso em atos e palavras, mas aí começa a tristeza. Mas os religiosos entregaram Jesus para ele ser crucificado pelos romanos. Agora vem a causa da tristeza. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Então, essa era a esperança. Jesus, para eles, não era o Salvador, era um líder político, que viria para implantar seu reino sobre a terra, só fazer coisas boas para o povo. É o Jesus que se prega por aí, que dá tudo para todo mundo. É o Jesus socialista. É o que dá todas as coisas para as pessoas. Tudo que o povo quer, ele dá. Então, ou porém, repare agora, já faz o quê? 3 dias que tudo isso aconteceu. Então eles estavam contando nos dedos. Eles esperaram 3 dias, e como Jesus não libertou o povo de Israel dos romanos, o que eles fizeram? Vão procurar outro lugar. Você pode vir nessa igreja aqui, de repente você vai ouvir a verdade, não vai ouvir o que você quer. Aí você diz: aqui é muito chato, vou para outro lugar. Você também está arrumando a rota de Emaús. Deus trouxe você aqui para ouvir, para aprender, para ser outra pessoa, mas você não quer. Você quer alguma coisa que satisfaça os seus desejos, a sua vontade. Você quer benefícios de Deus. E você não quer ser a pessoa que deve ser. Os discípulos estavam tristes, dominados pela decepção.
Você pode estar assistindo ou me assistindo pelo computador, pelo YouTube, pela TV, se seu computador está espelhado, ou então fazendo alguma transmissão via Wi-Fi, e você está me vendo e pode estar decepcionado. Não é isso que eu quero ouvir, nós precisamos de uma esperança. A nossa única esperança é Jesus. É o termos nessa vida, sermos obedientes a Ele e entrarmos no céu. Eles estavam decepcionados, porque eles não enxergavam os propósitos de Deus estabelecidos para aquele momento. Como muitas pessoas dizem assim, precisamos orar para Deus amenizar essa crise, precisamos orar para Deus afastar tudo isso. Deus não sabia que isso iria chegar? Quer dizer que você quer que se afaste todos os males, mas você não quer se afastar do pecado? Você não quer se afastar do erro, da imoralidade, da perversidade? Você não quer se afastar da frieza espiritual? Você não quer se afastar da apatia? Você não quer mais orar, você não quer mais ler Bíblia, você não quer mais nada, e você diz que se afaste todo o mal de mim. Mas se Deus tiver que destruir o mal, você vai junto. Na verdade, aqueles discípulos queriam uma outra história, e não a que Deus determinou para aquele momento. Porque na verdade eles queriam uma história que lhes trouxesse prazer num plano terreno, porque eles não estavam preocupados com o plano eterno. E muitos que estão dentro da igreja não estão preocupados com a eternidade, nem ouvem falar dela. Eles chegaram até a comentar com Jesus que várias pessoas o viram ressuscitado. Mas como depois de 3 dias ele não fez nada? Vamos embora. Muitos cristãos têm conduzido suas vidas pelo caminho do lamento, da dor, da tristeza, da amargura, porque não confiam na sabedoria ou na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas se há algo que Ele não pode controlar, ou não quer controlar, poder Ele pode, mas não quer, é a sua mente. É o seu coração. E por que eles não entendiam o plano de Deus? Porque eles não observaram as Escrituras. Eles ouviram Jesus ensinando, mas não aprenderam nada. Eles não entendiam que Deus queria restaurar a vida espiritual e moral das pessoas. Porém, não é esse tipo de Deus que muitas pessoas querem. Eles não querem o Deus da Bíblia. Eles querem um Deus manufaturado pelas suas ideias, pelas suas crenças. E por essa razão se tornam inseguros. Muitos cristãos estão inseguros, medrosos, apavorados, incrédulos, porque não tem essência bíblica, não tem vida cristã em seu interior, e acabam procurando outros caminhos, os quais os levam para longe de Deus e dos seus propósitos ou planos eternos. Mas quando o cristão se afasta da Bíblia, ele acaba vivendo à margem dos propósitos de Deus. Isso sempre acontece. Se tornam pessoas vazias, tristes, amarguradas, porque as suas esperanças são apenas terrenas. E o que o mundo pode lhe oferecer? Nada. É maldade, perversidade, criminalidade, brutalidade, falta de amor, assassinatos.
Porém, esses cristãos querem que tudo ao seu redor mude, menos eles. Eles não querem ser transformados, eles querem um mundo melhor, mas eles não querem ver a si próprios melhores. O caminho de Emaús é isso. É uma rota que nos desvia do nosso compromisso com o aprendizado, com o discipulado bíblico. Nos leva para longe dos planos de Deus. Nós queremos sair da fornalha. Nós queremos que Deus nos liberte dos nossos problemas. E se Deus não nos liberta, nós mesmos saímos. Esse é o caminho de Emaús. É o caminho onde a fé se desfaz, se desintegra. É onde a esperança morre. É onde os propósitos divinos se dissipam. É o caminho onde a pessoa pensa que nada mais tem saída, nada mais tem solução. Vamos embora, deixa a vida me levar. Talvez você esteja pensando assim acerca de algumas áreas da sua vida, como finanças, trabalho, amigos, família, espiritualidade. E você não vê mais saída. Então você calçou as botas, olhou no mapa, estabeleceu a sua rota de fuga, colocou o pé na estrada e segue amargurado, triste, decepcionado por quem não lhe deu o que queria. Ou não fez as coisas como você planejou. Meu querido, deixa de lado a sua Bíblia, feche os seus ouvidos para aquilo que Deus quer lhe falar. E logo dentro do seu interior existirá um vazio que você nunca experimentou. Depois do vazio vem um caos. E depois do caos, o caminho errado. Cheio de amargura, tristeza, frustrações e decepções. Essas coisas te engolem. Entretanto, a vida sempre chega ao teu lado, porque a vida quer te resgatar. E no nosso caso, como cristãos, a vida se manifesta dentro de nós, porque ela está dentro de nós. E a vida a qual me refiro é Jesus, ressuscitado. E então, essa vida grita, você tem que escolher. Você quer ser impactado pela vida do alto ou pelos seus desejos pessoais? A palavra de Deus sempre nos mostra quais são os desejos de Deus e também nos mostra os nossos erros. E nós temos que ensinar a verdade, condenar os nossos próprios erros, corrigirmos as nossas faltas e aceitarmos o ensinamento que nos ensina a maneira certa de viver, para que em cada situação aprendamos a fazer a vontade de Deus. Por isso que, em segundo lugar, volte-se à palavra de Deus, pois é por meio dela que perceberá a glória e a presença viva de Jesus. Repare que ao longo do caminho para Emaús, Jesus os conduziu ao quê? À palavra de Deus, às sagradas escrituras. Porque é somente por meio da palavra de Deus, quando você se enche com a palavra de Deus, verdadeiramente, você terá maior capacidade divina de enxergar a glória de Jesus e percebê-lo real, ressuscitado na sua vida. Os versículos 25 e 27 do nosso texto de Lucas 24 dizem assim: Então Jesus lhes disse, como vocês demoram, o quê? Não é a sentir. A igreja de hoje se acostumou a sentir,
Mas Jesus diz, como vocês demoram a entender, vocês não praticam o cérebro, vocês não desenvolvem. Deus deu massa cinzenta para vocês, mas vocês não desenvolvem. Sem entendimento você não crê. É impossível. Como vocês demoram a entender, a crer em tudo que os profetas disseram. Os pregadores, os anunciadores, os mensageiros, porque é isso que significa profeta. Pregador. Quando você fala de Jesus para alguém, você está sendo um profeta. Agora, quando você está tentando predizer o futuro de uma pessoa, talvez você seja um idiota. Então, no versículo 26 diz, pois era precioso que o Messias sofresse, e assim recebesse de Deus toda a alegria. Então, o tema da mensagem é essa. Era necessário que o Messias sofresse e recebesse de Deus toda a glória. Esse é o tema que Jesus vai pregar para eles. E vai agora discorrer as Escrituras. E começou a explicar, imagine o tempo que ele não levou. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele. Pelo jeito, Jesus não usou toda a Bíblia, mas boa parte. Olha o tamanho disso. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, e os escritos de todos os profetas. Gente, quanto tempo não levou essa mensagem aí? Jesus foi explicando, mostrando para eles que toda a Bíblia falava isso, toda a Bíblia falava dele, toda a Bíblia falava da glória dele. Porque é somente através da Bíblia que nós conhecemos a Jesus, fora dela é impossível. Fora da Bíblia nós não entendemos o tempo de Deus, nós não entendemos o seu caráter, nós não conhecemos a sua vontade, e as razões de esperarmos e confiarmos nele com perseverança. É por meio da Bíblia que nós aprendemos a história do povo de Deus e os planos do Senhor para esse povo. Se você não lê a Bíblia, você não sabe para onde está seguindo, você está caminhando para Emaús e não está vendo Jesus. Deus está gritando lá do céu. E se você recebeu minhas notas via WhatsApp, elas estão aí. Deus diz, como se dissesse, voltem-se para o livro, L maiúsculo, o livro. Abram as Escrituras, leiam, aprendam e falem do livro que lhes dei. Nele vocês encontrarão os meus pensamentos e os meus caminhos, que os conduzirão à vida eterna. Não esperem nada deste mundo, pois eu já o condenei à destruição. Encham-se com a minha palavra, e ela abrirá os seus olhos, para que vejam a minha glória, e as promessas eternas, que já lhes dei. Eles gostaram tanto de Jesus, que pediram que ficasse com eles. Jesus aceitou o convite, sentou-se à mesa, e agora cheios da palavra de Deus, talvez eles quisessem mais, porque a coisa estava emocionante. E então Jesus pegou o pão, partiu o pão, agradeceu e ofereceu a eles. E então seus olhos se abriram.
Foi nessa hora que Deus não reteve mais, porque eles pegaram o pão. Eles entenderam. Quando eles pegaram o pão, significa eles se apropriaram de Jesus. Foi isso. Só pode ir a Cristo, não é dançando, não é cantando. Só vai a Cristo quem compreende a palavra de Deus e crê. Se a palavra de Deus não abrir seus olhos, nenhuma música fará. Nenhuma reunião, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém fará. Você tem que prestar atenção no comentário que eles fizeram ao longo do texto. E eu vou ler agora os versículos 28 ao 32. Eu já estou falando há bastante tempo e peço que vocês me perdoem, mas espero que esteja sendo uma bênção à sua vida. Versículos 28 ao 30, primeiramente. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus então entrou para ficar com os dois. Até aí eu comentei com vocês. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Eu já expliquei. Mas, o que aconteceu? Desapareceu. Estava tão bom, sumiu. Mas agora não tem problema. Agora eles o têm aqui dentro. Jesus agora é real. Ele está vivo. Ressuscitado. Eu estou atrás de uma câmera. Você está na sala da tua casa, ou sei lá onde, com o seu celular, ou tablet, ou computador. Mas Jesus está vivo. Ele está vivo em você, Ele está vivo em mim, Ele está vivo em nós. Nós continuamos sendo a igreja, não é porque nós não estamos aqui presencialmente que deixamos de ser. Agora o comentário. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eu esqueci de mudar o slide. Vamos de novo? Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? É assim que acontece. Quando você ama a palavra de Deus, você começa a ler a palavra de Deus, ela queima. Quando Deus está chamando você, seu coração queima. Mas você pode endurecer-se. Você pode rejeitar o chamado. Deus pode falar muitas vezes: estuda, aprenda. Estude, aprenda. Mas você diz: não tenho capacidade. Isso é dureza, é mentira. Você está na estrada de Emaús. Você está rejeitando a verdade de Deus no seu coração. Você não tem o Deus da Bíblia, você tem o Deus que você manufaturou. Por isso, em último lugar, você crê que Jesus está vivo? Então, levante-se, abandone o seu caminho e seja quem deve ser, para a glória de Deus. Agora, não mais dominado pela cegueira, pela tristeza, pela falta de esperança,
eles, cheios de fé, voltam à condição que Deus planejou a eles, de onde eles nunca deveriam ter saído. Eles dão meia volta, eles convergem, eles fazem uma conversão, saem daquele caminho e voltam para Jerusalém, volta para a pressão, volta para a fornalha, para a fogueira, com os olhos abertos, com o coração ardendo e queimando. Depois de ouvir tanto ensinamento das Escrituras por parte de Jesus, eles se levantam rapidamente e decidem proclamar o que viram, o que ouviram e viram a todos. Jesus está vivo. E em Lucas, capítulo 24, versículos 33 ao 35, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Eles não eram, mas agora são. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Pedro viu Jesus. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada, como Jesus apareceu e como ele foi pregando para eles, deram tema da mensagem. E como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Quando Jesus se ofereceu a eles, e eles o tomaram, os olhos foram abertos. Você nunca conhecerá a Deus, nunca conhecerá a glória de Deus, se você não se apropriar verdadeiramente de Jesus, não se comprometer com Ele. Se você não se tornar a pessoa que deve ser, que Deus planejou para ser. Aquele que conhece realmente Jesus e que sofre o impacto da sua vida ressurreta, nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais. Ele nunca mais será como antes. Ainda que ele se transforme num tremendo pecador, a sua consciência sempre o acusará. Este mundo pode tirar tudo desta pessoa que ama a Deus, mas nunca conseguirá apagar o fogo que a palavra de Deus acendeu no seu espírito, na sua mente, na sua alma. Esse fogo arde, esse fogo queima. É o mesmo fogo que estava lá no Sinai, queimando aquele arbusto. Esse fogo está queimando dentro de nós. Nós somos como aquele arbusto em um deserto, através do qual Deus fala. Ele arde, ele queima. Ele é a chama viva daquele que morreu e ressuscitou por nós. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Na ajuda que Ele me dá e que eu preciso aqui, para que eu possa chegar à eternidade, à sua presença, no destino final, e viver ao lado de quem morreu e ressuscitou por mim. Porque Jesus vive, que eu volte a ser quem devo ser, para a glória de Deus. E digo, na esperança de estar brevemente com o meu Senhor, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Obrigado por terem assistido até aqui este vídeo. E que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este momento
que o Senhor possa trazer até nós a revelação da Tua graça a cada dia, para que consigamos andar na presença do Senhor, cheios da vida de Cristo, para a glória do Teu nome. Que nós possamos pedir perdão de nossas falhas, para servir o Senhor de todo o nosso coração. Abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, que Deus os abençoe. Uma outra notícia, muito alegre. O nosso querido amigo Mauro, esposo da Rose, pai do Felipe, Fernando e da Carol, saiu da sedação, de todo o estado de coma. Ele estava com o coronavírus e agora já abriu os olhos. Foi um milagre na vida dele. Vamos continuar orando pela família e nós nos sentimos muito felizes. Aplaudam o Senhor e celebrem a Deus. Fiquem com Deus. Até mais.